Bom, vamos entrar no tema de hoje, né? Vamos falar um pouquinho aí a respeito do clima seco, né? Que normalmente a gente tem aqui na região sudeste, agora no inverno, né? E como que a gente lida com isso, né? No dia a dia do nosso orquidário, né? E isso tem algumas maneiras que a gente pode pensar em lidar com isso, para a gente já dentro da montagem, né? Da estrutura. Deixa só minha esposa aqui. Isso. Dentro da estrutura do orquidário, dentro da montagem que a gente vai fazer do nosso orquidário, a gente já precisa pensar nessa questão do inverno, do clima seco, né? Porque muitas vezes a gente só vai pensar a respeito disso quando o clima está seco e depois que o orquidário está montado. E muitas vezes isso é um fator que dificulta um pouco a gente adaptar o nosso orquidário, né? Então esse é um cuidado que a gente muitas vezes precisa pensar já na montagem do orquidário, porque quando você pensa nessa situação na montagem do orquidário, essa situação se resolve muito fácil durante a época, porque o teu orquidário já está preparado para isso. Então uma das dicas que a gente sempre coloca, né? Você vai montar o teu orquidário, muitas vezes ali aquela questão da gente pensar como segurar a umidade dentro do orquidário. Essa é uma questão muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente não pensa nisso, né? A gente pensa ali, vamos montar o orquidário, vamos colocar uma boa exposição das plantas, fazer uma bancada, de repente a gente pode até colocar o chão com brita, ou um chão ali de terra, como é que for terra batida, conforme for aí a montagem do teu orquidário, mas muitas vezes a gente não pensa como segurar essa umidade dentro do orquidário. né? E aí vem a grande questão, né? Porque se você tem aí um orquidário que ele é aberto, muito aberto nas laterais, quando você tem o vento, né, e normalmente aí no inverno, né, a gente tem aí muito vento também, né, esse vento acaba levando, tirando essa umidade de dentro do orquidário. Então muitas vezes eu estou falando de orquidários com estrutura montada. Tá joia? Então o orquidário como estrutura montada, de repente você tem brita ali no chão, mas se você não fechar as suas laterais, dificilmente você vai conseguir manter essa umidade dentro, porque o vento vai passar ali e vai levar toda essa umidade embora. Ah, Roberto, mas se eu colocar um plástico, vai ficar aí sem circulação de ar dentro do meu orquidário. Ok, mas muitas vezes o plástico, a gente utiliza ele muitas vezes na questão do frio, né? Então você vai colocar cortinas de plástico ali, né? Muitas vezes dentro do teu orquidário. Deixa eu só ver aqui, tá requintando. Ah, voltou novamente. Então assim, muitas vezes aquelas cortinas de plástico no teu orquidário, mas muitas vezes uma situação que eu uso, né, e faço uso disso e recomendo, as laterais do orquidário você colocar sombrite. Tá? E você pode utilizar ele como cortina, que você enrole, ou você deixar ele sempre baixado. Porque o sombrite, por mais que ele seja aberto, né? E aí vem a questão, fala assim, mas ele é aberto, o vento não segura o vento. Não segura parte do vento. Então, dependendo da posição que o vento vem, ele bate no sombrite e ele faz uma curva, então ele bate e não deixa a umidade que está aqui dentro sair de uma forma total, então fica os dois assim circulando por volta do orquidário. Não segura 100% da umidade, mas boa parte da umidade fica dentro do orquidário. E isso é muito favorável para o cultivo de orquídeas, principalmente micro-orquídeas. Então, uma das soluções que você tem, lógico, além do chão, você ter brita, né, que normalmente se você vai construir um orquidário num terreno, o que é o ideal? Que o chão tenha brita. Mas essas laterais, fecha essas laterais também. E não precisa ser com plástico, pode ser com sombrite. O plástico você deixa para utilizar ele como uma cortina, né? Então, quando está muito frio ou a temperatura cai demais, aí você baixa ele para poder segurar a geada ou essa temperatura muito baixa para não queimar a folha das suas plantas. Mas o sombrite em si, ele já segura toda essa umidade dentro do orquidário. Na parte de cima, eu também
claro, a gente coloca o plástico ali, né? Muitas vezes vai colocar o plástico difusor, mas você também coloque um sombrite ali. Então o plástico difusor está em cima, então se ele é reto, pelo menos uns 30 a 40 centímetros de distância um do outro. Se a o orquidário é aquela construção tradicional, que ele tem ali o arco, então no meio ali também você coloque um sombrite, como é aqui. Provavelmente vocês vão ver ali no canto que vocês têm um sombrite. Esse sombrite ali, ele segura toda a umidade que eu tenho aqui dentro do orquidário. E é lógico, ele também corta um pouco da luz, todas essas questões favoráveis, mas ele segura a umidade aqui dentro do orquidário. Então eu também tenho uma grande vantagem com isso, que eu não preciso regar todo dia, né? Então já é uma grande vantagem também. Então no orquidário coberto, dessa forma, que a gente construa no terreno. Quando a gente fala ali de orquidários em estruturas, né, dentro de casa, né, dentro da cidade, onde que a gente não tem o piso, ele é de concreto, né, então aí a gente, além dessa questão do sombrite, né, a gente ter o sombrite fechando lateralmente, o sombrite na parte de cima e, se possível, em duas camadas, né, nunca coloque uma só, coloque duas camadas, porque aqui forma um colchão de ar e mantém a umidade aqui na parte de baixo. Mesmo que você coloque um plástico, coloque um sombrite, porque isso favorece a umidade dentro do orquidário. Você pode utilizar no artifício, que eu já mostrei em alguns vídeos para vocês. Aqui no orquidário eu não precisei, porque o chão, eu já deixei algumas partes do chão abertas e enchi de brita de construção. Então o lugar onde que eu tenho as monopodiais, ele é todo aberto, o chão, e o chão eu coloquei ali brita, então me segura toda a umidade, né? Ali dentro da parte das vandas, né? Onde que das monopodiais, né? Eu já mostrei para vocês. E a minha bancada, ela vai de fora a fora dentro do orquidário. Então embaixo da bancada também são britas, né? Então é cheio de brita. Então o que acontece? Eu rego, molho essa brita, a umidade vem e fica aqui no ambiente, porque tem o sombrite em cima e as laterais são fechadas. Bacana? Agora, se ele fosse todo de concreto, como que a gente pode fazer? Eu já mostrei algumas vezes para vocês que você pode adquirir essas bandejas assim, ó. Esse tipo de bandeja. Então você vai em algumas lojas que vendem materiais plásticos, essas coisas para cozinha, e tem umas bandejas dessa forma. Você vai pagar em torno de R$20, R$15, depende do tamanho da bandeja que você escolher e do material. Não é muito caro, né? É um investimento que você tem que fazer. E aí o que você faz? Né? Na lateral dela, né, em toda a lateral, você faz furos mais ou menos na metade dela, né? Então como se fosse aqui, ó, na metade. Essa parte aqui na metade você faz alguns furos, aqui 3, 4 furos, aqui uns 4, 5 furos, então toda a lateral dela você fura, tá? E aí você enche ela de brita, né? Normalmente eu uso aquela brita de chapisco, né? Quando você for comprar no depósito de material de construção, compra brita de chapisco, que é aquela menorzinha, não é aquela maior que a gente usa para concreto, essas coisas. Ela é um pouco menorzinha, não é muito fácil de achar. Mas pedindo como brita de chapisco em lugares que vende material, areia, pedra, essas coisas, você sempre vai conseguir encontrá-la. E aí você enche ela de brita, né? Encheu de brita, depois você vai encher ela de água. O que vai acontecer? A água, ela vai ficar só até a metade, a parte de baixo, e a brita fica toda na parte de cima. Por que disso? Porque aí você não tem problema de mosquitos pernilongos se reproduzirem aqui, entendeu? Então por isso desse artifício de fazer esse furo na metade aqui, porque aí você já não tem o problema de ter pernilongo, né, se reproduzindo aqui. Aí você enche de brita e coloca isso por baixo da bancada do teu orquidário. E aqui você já consegue produzir umidade. Então aqui, conforme o tempo está seco, normalmente um pouco mais quente, aqui fica produzindo umidade o dia todo. E como você fez essa cobertura ou essa proteção lateral de sombrite e a parte superior também,
essa umidade produzida aqui dentro, ela se mantém dentro do ambiente. Então ela consegue aí, de alguma forma, você manter um pouco de umidade dentro do teu orquidário. E isso é interessante, porque é um artifício que eu uso, né? Aqui não, mas na minha casa, onde que ainda eu tenho parte da coleção, então minhas pabstielas, algumas outras plantas que gostam de um clima mais quente, estão lá no meu orquidário, em casa. Então eu utilizo isso. Então embaixo das bancadas, todas as bancadas, eu tenho essas bandejas de brita espalhada por todo o orquidário, justamente para manter essa umidade dentro do orquidário. Então isso também é muito interessante que você faça. Um outro artifício, né, existe aqueles pratos, né? Obrigado. Aqueles pratos que a gente utiliza para vasos, né? Vasos, então tem pratos menores, pratos pequenos, pratos médios, pratos grandes, né? Você pode fazer isso também com eles, né? Então, se você tem poucas orquídeas, né? Ou poucas orquídeas que precisam dessa umidade maior, o que você pode fazer? Nesses pequenos pratos de orquídeas, né? De plantas, né? Que vendem também em floriculturas, esses pratos, você também pode enchê-lo de brita e colocar o vaso em cima dele. Então encha, aqui eu acho que eu não tenho nenhum, não tem nenhum aqui. Né? Então deixa eu só, pegaria o prato, né? Você enche ele, mas não enche para deixar a brita para baixo, tá? Você enche até a boca mesmo, para ele ficar um pouco, a brita ficar um pouco mais alta do que o prato, né? O prato de plástico. Então você vai colocar ele, vai encher, ele vai ficar um pouquinho mais alta a brita. Por que disso? Porque o vaso da orquídea que você colocar aqui em cima não fica mergulhado na água. Então ele fica pequena distância, um meio centímetro, coisa desse tipo, mas evita que tenha um excesso de umidade no vaso. Então aí você coloca esses pratinhos, enche de brita, coloca um pouco de água. Se você achar aquela questão também da mesma coisa ali do mosquitinho da dengue, então você, como essa brita já vai ficar no alto, não vai ter problema, então você sempre coloca um pouco de água também, uma menor quantidade, para não encher, para não transbordar muito. E ali você coloca os vasos em cima desses pratos, né? Então, com isso também você, para aquelas plantas que estão ali em cima daquele prato, né, individualmente, ou você pode fazer um prato maior também e fazer um coletivo ali para essas orquídeas, também facilita muito. Uma outra coisa que já tem um investimento um pouco maior, mas também vale a pena em pequenos espaços, né? Você pode montar uma fonte, né? Então hoje você tem aí vários vídeos, né, ensinando como montar fonte, né? Ou de repente você montar alguns amigos, né, já vi fazendo, eles fazem com pedra e plástico e ali ele consegue fazer uma fonte ali, ou tipo como se fosse um pequeno laguinho, né, dentro do orquidário, justamente para manter essa umidade dentro também desse orquidário. Então você pode também utilizar fontes, né? Existe aí também um amigo aqui em São Paulo que na varanda do apartamento dele ele montou uma fonte, né? E ali é onde que ele coleciona, tem a sua coleção de micro-orquídeas, né? E todas elas crescendo e se desenvolvendo muito bem, né? Então também um artifício você ter uma fonte, montar uma fonte nesse pequeno espaço. Então nessa fonte também, como ela fica funcionando ali o tempo todo, ela vai produzindo essa umidade também o tempo todo dentro do teu orquidário. Uma outra coisa que aí já é um aparelho, né, que você pode comprar também, são aqueles umidificadores de ambiente. Então se você tem um ambiente pequeno, uma varanda que você cultiva, tem poucas plantas e você não tem um ambiente muito grande ou preparado ali com muita umidade, você pode também investir no umidificador de ambiente. Esse umidificador de ambiente, ele também vai produzir essa umidade aí para as plantas, evitando também que elas ressequem demais nessa estação mais seca aí do ano. Então vocês vejam,
temos muito artifício, a gente consegue aí adaptar, né, tanto o nosso orquidário maior, o nosso orquidário grande, né? Você pode também construir, aí voltando aí para o orquidário maior que a gente tem aí em algumas regiões. Estava até recebendo uma visita aqui do Fernando ontem, né, o Fernando Pascoaleto, ele esteve aqui na minha casa ontem, né, aqui no meu orquidário, e ali ele conversando que dentro do orquidário dele, ele montou um orquidário num sítio, né, e dentro do orquidário dele ele construiu um lago, né, para peixes, né, também ali. Então ele tem ali os peixes dentro do orquidário, dentro do lago, e também aquela água, ela favorece a umidade do ambiente, que ele até montou próximo das vandas, né? Então ali favorece a umidade do ambiente. Então são alguns pequenos artifícios que a gente pode montar dentro do nosso orquidário, então ligar aí dois hobbies, né? Então peixes, né? E também a gente montar com orquídeas, né? Então dentro do orquidário, se a gente tem um espaço, né? É também propício a gente fazer coisas desse tipo, é possível fazer dessa forma. Uma outra coisa também bem interessante, né, que sempre levem em consideração as plantas que você vai cultivar também ali, tá? Porque isso é um artifício para aquelas plantas que precisam de mais umidade, tá? Então lembre sempre disso, porque tem plantas que convivem muito bem com essa falta de umidade, né? Então essa é a questão. Então essa é uma solução que a gente tem para aquelas plantas que precisam de mais umidade. Tem plantas que já não precisam de tanta umidade, que essa umidade pode ser até, esse excesso de umidade pode ser até prejudicial para elas. Então sempre observem, sempre vejam essa questão do conhecimento sobre a planta, é uma coisa que eu sempre bato muito com vocês, né? Tente aí a gente entender a planta que você está levando para dentro da tua casa, para dentro do teu orquidário, para saber do que ela gosta. Mais umidade, menos umidade, e ali você saber de que forma que você tratar com isso. Na live que eu tive na quarta-feira com o Robério, né? Um abraço para o Robério lá de Sergipe, né? O Robério, ele estava comentando, né, a questão ali da... qual planta ideal, né? Qual planta ideal para a gente cultivar em casa? E isso é um grande problema, porque assim, como que é a tua casa? Como que é teu orquidário? Como que é teu ambiente? Então você tem que escolher as plantas de acordo com o seu ambiente. Seria o correto fazer isso, né? Muitas vezes a gente não faz dessa forma, mas seria o correto. Primeiro a gente tem que conhecer o nosso ambiente, saber como que é o nosso ambiente. Então, em cima do nosso ambiente, o que ele tem, né, de bom, se ele é muito seco, muito úmido, o que falta, a gente corrigir isso e a partir daí a gente escolher as plantas que melhor se adaptam, né? Então a gente tem orquídeas para toda forma de ambiente. Então a gente vai escolhendo essas orquídeas conforme o ambiente que a gente tem, porque dessa forma a gente evita perder muitas plantas, tá? Ou melhor dizendo, a gente evita matar muitas plantas, tá bom? Dessa forma, eu acho que é bem interessante a gente pensar aí como que a gente pode melhorar essa umidade. Uma outra forma de cultivo também que ajuda bastante aí nisso, né? Mas não são todas as plantas que se adaptam a essa forma de cultivo, uma grande maioria sim, é a semi-hidroponia. Né? Então aquele cultivo que a gente faz também com semi-hidroponia, ou seja, um vaso, né? Onde que você tem um vaso que você faz, então um vaso que ele não é furado embaixo, né? Então normalmente uma garrafa PET ou aqueles potes de plásticos, né, que a gente tem de alimentos, a gente não faz furo no fundo, faz furos nas laterais, enche de brita até uma certa parte, depois começa com substrato ali da escolha de acordo com a espécie que a gente vai cultivar. E essa semi-hidroponia, eu tenho um reservatório aqui de água que sempre mantém a planta aí úmida, né? Então hoje muitas pessoas já estão cultivando Phalaenopsis também na semi-hidroponia. Tem aí as espécies rupícolas, né, que se adaptam muito bem, algumas acianteras também se adaptam bem a isso. Então, muitas vezes isso também é um artifício para a gente hoje estar pensando a respeito disso, né? De que forma que a gente pode até melhorar o nosso cultivo utilizando também a semi-hidroponia, que é uma alternativa que a gente tem
justamente também em regiões que a gente tem um clima um pouco mais seco, tá? Então, pensar um pouquinho a respeito disso e também como sendo aí uma forma da gente cultivar as nossas plantas de uma maneira que isso venha a favorecer. Só tome um pouco cuidado também quando a gente, na escolha do substrato, quando a gente escolhe um substrato que retém muita umidade para regiões mais quentes, né? Então, umidade é uma coisa, temperatura alta é outra. Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Porque muitas vezes aquelas regiões que têm uma temperatura muito alta, se você cultiva suas plantas num substrato exageradamente úmido, que mantém muita umidade, o que pode acontecer? Essa temperatura, a tua planta fica com a raiz molhada o tempo todo, com a temperatura muito alta, muito quente, ela cozinha a raiz da tua planta. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então veja bem como que é a tua região para você também não ter esse tipo de problema, tá bom? Bom, gente, eu espero aí ter ajudado vocês aí nessa questão da umidade, pensar um pouquinho a respeito disso na hora que você vai construir o teu orquidário. Se você já tem um orquidário montado, dá para você fazer algumas adaptações, né? Então a brita no fundo, se é um orquidário montado, já ajuda bastante. Você tem, se eu tenho um orquidário a bandejas, você pode ter ali aqueles pratos de plástico. Então tem algumas soluções nesse vídeo que a gente passou para vocês que podem ajudar aí você ter um pouco mais de umidade dentro do teu orquidário, ou que seja dentro de uma casa, ou que seja numa varanda, ou que seja aí no seu quintal, ou mesmo no orquidário aí que a gente tenha ele numa área aí, num terreno que a gente aí já tem uma facilidade muito maior para conseguir aí manter a umidade dentro do teu orquidário. Tá bom, gente? Espero aí que ajude vocês aí no cultivo e leve vocês a pensar um pouquinho a respeito disso. Tá bom?